Olá pessoal, hoje temos um vídeo muito especial para vocês. Vamos falar sobre um tema que gera muita discussão e controvérsia, a questão de comer carne de porco de acordo com a Bíblia. Mas queremos ouvir a opinião de vocês. Deixem seus comentários escritos sobre o que vocês acham sobre esse assunto. Vamos juntos aprender e crescer em conhecimento e compreensão da Palavra de Deus. Não deixem de compartilhar suas opiniões e ideias conosco. Já escreva, se compartilha, vamos começar. A Bíblia é uma fonte de orientação para muitas pessoas em todo o mundo, incluindo os cristãos. E um dos temas que aparece na Bíblia é a restrição alimentar relacionada à carne de porco. Mas, será que os cristãos devem seguir essa restrição nos dias de hoje? Para entendermos melhor essa questão, precisamos voltar um pouco no tempo. A restrição alimentar relacionada à carne de porco aparece no Antigo Testamento, na Lei de Moisés, que foi dada ao povo de Israel como um conjunto de leis e mandamentos a serem seguidos. Em Levítico 11, 7 e 8, a Bíblia diz: "Vi o porco, porque tem unhas fendidas e pele toda coberta de cerdas, não será comido. Não comereis a sua carne, nem tocareis nos seus cadáveres, eles são impuros para vós." Naquela época, a carne de porco podia conter bactérias e parasitas que causavam doenças, e não havia condições sanitárias adequadas para o abater e armazenar a carne. Além disso, os porcos eram considerados impuros pelos judeus, pois eram criados de forma suja e se alimentavam de restos de comida. No entanto, com o tempo, a tecnologia avançou e as condições sanitárias melhoraram significativamente. Hoje em dia, a carne de porco é considerada segura para consumo, desde que seja preparada e armazenada de maneira adequada. Além disso, muitas pessoas ao redor do mundo consomem carne de porco como parte de sua alimentação diária, sem sofrer nenhum tipo de problema de saúde. Então, será que os cristãos devem seguir essa restrição nos dias de hoje? A resposta é não. A lei de Moisés foi dada especificamente ao povo de Israel, como parte do seu pacto com Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, a lei de Moisés foi transmitida e substituída por um novo pacto, baseado no amor e na graça de Deus. Em Atos 10, 9 e 16, há um relato em que o apóstolo Pedro teve uma visão de Deus, em que foi instruído a não considerar impuro o que Deus havia purificado. Isso incluía alimentos, como a carne de porco. Em outras palavras, Deus não está interessado em proibir certos tipos de alimentos, mas sim em transformar o coração das pessoas. Além disso, em 1 Timóteo 4, 1, 5, a Bíblia fala claramente que a guarda de alimentos é uma doutrina de demônios, e que tudo o que Deus criou é bom e não deve ser recebido, desde que seja recebido com rejeição. Portanto, os cristãos não precisam seguir a restrição alimentar relacionada à carne de porco hoje. A Bíblia não proíbe o consumo de carne de porco, mas sim nos ensina. Em resumo, Jesus mostrou que comer comida impura não é o verdadeiro problema. A proibição de comer carne de porco era apenas um símbolo da proibição de pecar. O porco é um animal sujo, que pode transmitir doenças. O pecado também traz doenças espirituais. Jesus declarou que todos os alimentos são puros. Por isso, podemos comer carne de porco, mas devemos lembrar da lição sobre o pecado. "Será que vocês também não conseguem entender?", perguntou-lhes Jesus. "Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado." Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Marcos 7, 18, 19. Interessante numa das viagens de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo."
A voz lhe falou segunda vez, e não chame impuro ao que Deus purificou. Atos dos Apóstolos 10:9-15. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mateus 15:17-20. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4:2-5. Um crê que pode comer de tudo, ou já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Romanos 14:2-3. Então e isso pessoal, espero que tenham sanado a dúvida de vocês. E que tenha gostado deste vídeo e aprendido mais sobre a questão de comer carne de porco de acordo com a Bíblia. Gostaríamos muito de continuar essa discussão com vocês nos comentários. Deixem suas opiniões, dúvidas e sugestões sobre este tema e outros que vocês gostariam de ver em nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!